Boker Tov, pessoal. Ve Hazá Ilá. Bom dia e mistérios elevados. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o código Jó. Jó. Tem gente que tem até medo de ler, né, o livro de Jó, porque acredita que o livro de Jó é um livro apenas sobre sofrimentos impostos, né, digamos assim, pelo Satã a uma pessoa. Mas há muitos e muitos segredos maravilhosos, né, escondidos, codificados no livro de Jó, né? Primeiro, né, um deles, né, o livro de Jó está ligado com o sagrado nome de 42 letras, né, hoje conhecido popularmente, né, a partir, né, da sua organização pelo cabalista, o Rabi Nehunia ben Nakaná, né, como Ana Behoa, né, o sagrado nome de 42 letras com a qual o sagrado, bendito seja ele, criou todas as coisas. Muito bem, por isso que Jó tem 42 capítulos, né? Assim como o nome sagrado tem composto, né, das 42 iniciais do Bereshit, do Beit de Borru, do Beit de Bereshit até o Beit de Borru, né? Outro segredo do livro de Jó é muito interessante, né? Por que Jó foi submetido a todo aquele sofrimento, né? Então vamos em duas partes. Primeiro segredo, né? Começamos com uma parábola muito interessante de um pastor que queria atravessar o seu rebanho, né, por um rio. Mas quando ele levantou os olhos, né, ele olhou do outro lado da margem e viu um lobo feroz, né, muito grande e faminto. E ele pensou consigo: se eu atravessar o meu rebanho, o lobo vai dar em cima dele e vai destroçá-lo. O que eu vou fazer? Então ele olhou no meio do seu rebanho e viu lá um bode grande, forte, daqueles marrudos, né? E ele pensou consigo: já sei, eu vou jogar o bode na direção dele, e enquanto eles se ocupam um com o outro, eu atravessarei o meu rebanho em segurança. Então, o que nós lemos sobre Jó? O Satã veio, né, entre, né, os filhos de Elohim, né, os filhos de Deus, né? Isso é o Yom Kippur, o Rosh Hashanah, né, no primeiro dia, para acusar, né, a humanidade, né? E o sagrado olhou para o Satã, né, e perguntou: o que vem fazer aqui, né? Eu venho de onde vens, né? Eu venho de passear e rodear a terra, né, de vigiá-la, porque ele vem para acusar os homens, porque o Satã é o promotor, o acusador, né? Então o sagrado olhou e disse: viste lá o meu servo Jó? Qual é o segredo, né? Este agora é o Yom Kippur. No Yom Kippur, então, um bode era oferecido por expiação dos pecados de Israel, né? Ele era enviado para o deserto para um demônio chamado Azazel. E é por isso que na escritura sagrada o bode é chamado então de Seir Le Azazel, né? O bode para Azazel. E enquanto o demônio se ocupava lendo os pecados do povo, né, escritos no bode, porque o bode é para isso, o bode é para conter energia negativa. Esse é o segredo do bode. Por isso que o tabernáculo no deserto era forrado por fora, né, com a pele, né, com pelos do bode. Por quê? Porque a energia do Satã não passa para dentro do templo. Isso é um segredo que está ligado também com o sagrado nome de 42 letras, especificamente o segundo verso do Ana Bekoa, né, que é Kabela, Renatam Ha, Sagevenu, Ta'areinu Norá, né, que está associado com o braço esquerdo, na qual nós atamos o tefilim do braço para conter a energia de reatividade, né, a energia de julgamento, né, que também recebe o código de, né, Akedat Yitzhak, né, o atamento de Isaac, porque Isaac é o braço esquerdo, né. Então o que acontece? Que o Satã foi e se ocupou com Jó, e enquanto o Satã se ocupava com o Jó, né, o povo fez a conexão com o divino, né? Hoje nós temos o shofar para isso. Nós tocamos o shofar em Rosh Hashanah, né, 101 vezes, né? E também em Yom Kippurim, é o correto falar, Yom Kippurim, né? Para conter, para confundir o Satã, para que nós possamos fazer a conexão com o sagrado, né? É para isso que é o shofar. Muito bem, né? Então, quanto tempo, né, o Satã se ocupou com Jó? 70 anos, né?
70 Sefirot, porque a palavra ano não especificamente designa, né, um tempo decorrido, mas uma esfera da árvore da vida, porque a palavra Shana, que é ano, tem a mesma gematria, que é 355, da palavra Sefirá. Muito bem, qual outro segredo, né, sobre Jó? Já que Jó era um tzadik, um homem justo, conforme nos é apresentado já, né, no primeiro capítulo, né, do Sefer Iov, né, que é o livro de Jó, né? Por que ele foi submetido? Por que ele passou tudo aquilo? O Zohar esclarece que Jó não conhecia a sua própria iluminação, ele não havia alcançado ainda a iluminação, né? E para conhecer a iluminação, uma pessoa precisa passar pela sua própria escuridão. Ele precisa passar por sua própria escuridão. E quando ele passa pela sua própria escuridão, então ele conhece a sua própria iluminação. É para isso que serve, né, a história que nos é contado, esse código sobre Jó nas escrituras sagradas. É porque Jó precisava atingir a iluminação e ele ainda não havia passado pela sua própria escuridão. Qual outro segredo? Na história, Jó tem 5 amigos, né? 5 amigos. Esses 5 amigos são os 5 nomes da alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. E uma pessoa, para alcançar a iluminação, precisa pelo menos alcançar, né, a Neshama de Briah, né, que está ligada com a Sefirá Binah na árvore da vida. E esses são os segredos dos 5 amigos de Jó, que é um código que aparece em muitos lugares da humanidade. Por exemplo, na história de Buda, né? Buda, os primeiros 5 discípulos dele, os ascetas, né, representam os 5 níveis da alma, né? Esse é o segredo. Há muitos e muitos mistérios. Então Jó precisava alcançar a iluminação, então ele teve que conhecer a sua própria escuridão, ele precisou alcançar, né? E aí finalmente, quando ele alcança o último nível, né, esse último nível chamado Yehidah é representado pelo sagrado que aparece sobre ele, né, como traduzido numa tempestade. Mas a palavra lá usada para tempestade não é Se'ará, com Samer. É uma palavra muito semelhante com Seir, né, que é traduzido para bode ou para peludo, né, como nós conhecemos no hebraico, né? Mas então, nesse ponto, ele alcança a iluminação, ele alcança um nível de Yehidah que é muito, 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 muito raro uma pessoa alcançar esse nível. Por exemplo, Moshe, nosso mestre, ele alcançou, né, o 49º portão, né, da compreensão da Sefirá Binah na árvore da vida, que é o nível da Neshama sagrada, né? Nós nascemos com uma Nefesh, temos que trabalhar para merecer um Ruach, e temos que trabalhar mais ainda para merecer, né, uma Neshama de Briah, né? Então aqueles que só têm Nefesh, só tem o primeiro nível de alma, que é a centelha que habita no ventrículo esquerdo do coração, onde há sangue, né? Eles então se ocupam com a prática de mitzvot. É só o que é possível fazer, né? Porque precisam fazer retificações. E essas retificações começam então cumprindo preceitos que eles deixaram de cumprir em outras vidas. Então o sagrado, bendito seja ele, dá à pessoa uma nova encarnação para que ela possa então cumprir aquele preceito que ela deixou de cumprir, até que ela cumpra todos os 613 preceitos. Uma pessoa então que passa a se ocupar com o estudo da Torá começa a adquirir mérito para merecer um Ruach de Yetzirah na árvore da vida, né? Ok? E uma pessoa então que passa a se ocupar com o estudo da Kabbalah, né, do Zohar sagrado, passa a adquirir mérito para merecer uma Neshama de Briah. Quem é que alcançou a iluminação? Aquele que alcançou a Neshama de Briah. Ele alcançou a iluminação, que é representado, né, na Torá pelo rosto de Moshe brilhando como o sol. Esse é o nível, né, de Briah na árvore da vida. Interessante também, por se você pegar uma retratação do Buda na sua iluminação, o rosto dele está brilhando. O Buda é representado como sentado numa lótus, né? A lótus é Malhut na árvore da vida, que o Zohar chama de Shoshaná, lótus, que é chamada comunidade de Israel, que é o mundo todo, né? O corpo do Buda é o nível de Yetzirah na árvore da vida, que é representado pelas 6 esferas, as 6 Sefirot, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod.
E a face do Buda brilhando é a Sefirá de brilhar na árvore da vida, né? Que da onde está ligada a Neshama divina, a alma divina. Então representando que uma pessoa alcança a iluminação quando ela alcança esse nível, né? A tendência da pessoa regida pelo ego, do egóico, é dizer assim: todos nós somos iguais. Não somos, não. Porque as pessoas têm méritos que elas adquirem por trabalhar muito em muitas vidas para alcançar a iluminação, né? E uma pessoa que alcançou a iluminação, né, ela está evidentemente num nível mais elevado do que outras pessoas. Ok, não vai se utilizar disso para se sentir melhor que qualquer um, né? Isso aí, o cara está sendo regido pelo Satã, pelo ego, tá entendendo? Mas não é assim, né? Essa história de que, eu não acredito nisso, todos nós somos iguais, não é assim não, tá certo? Uma pessoa se utiliza disso quando ela percebe que ela não alcançou o mesmo nível que outra pessoa, e isso cria o pão da vergonha, né? A necessidade de ser ela mesma realizadora da sua própria iluminação, do seu próprio despertar, então ela se permite usar do ego, né? Para tentar humilhar outras pessoas que alcançaram a iluminação. Muito bem, então esses são alguns dos segredos, né? Hoje sobre essa questão do código de Jó, tá bom, gente? Então, um bom dia para todos nós, né? Muita paz e muita iluminação e Hazá Ilaá.